Qual é o seu espinho na carne? Qual é meu espinho na carne? Hein? Qual é o anjo de Satanás que eu tenho, que Deus me deu, que anda a me esbofetear naqueles momentos em que eu quero me orgulhar? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Laisone. E hoje eu quero fazer consigo uma pequena reflexão espiritual. Uma reflexão que está baseada na segunda leitura que nós, os católicos, lemos no domingo passado, 14º domingo do tempo comum, ano B, né? Esta leitura foi tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Mas dentro desses versículos eu quero partilhar consigo apenas um aspecto que eu acho relevante, que eu acho importante, que está no versículo 7. No versículo 7, onde Paulo fala do espinho na carne. Não sei se em algum momento já teve a oportunidade de parar ou de escutar ou de ler esta leitura e refletir um pouco mais sobre o que é que Paulo queria dizer quando falava de espinho na carne, anjo de Satanás, que está ali para lhe esbofetear. Espinho na carne para que ele não se orgulhasse. Qual é o contexto, né, desta leitura ou destas palavras de Paulo? Primeiro, saber que a segunda leitura ou a segunda carta de São Paulo aos Coríntios é conhecida como a carta das muitas lágrimas. Ela é conhecida como carta das muitas lágrimas por causa de umas passagens em que, quando Paulo escreveu, ele escreveu com uma tristeza muito grande por dentro, por causa das contradições que ele tinha em relação àquelas pessoas que se opunham a ele. Então, isto lhe fazia mal. Então, ele escreve essa carta com muita dor. Então, toda a segunda carta de São Paulo aos Coríntios passou a ser conhecida como Carta das Muitas Lágrimas. E ainda, aqui, por causa de ser uma carta em que ele fala do fundo de si, então ele tenta falar com toda a sinceridade sobre a sua experiência com Deus e a sua experiência em relação à sua missão. Veja que a leitura que nós lemos, a segunda, no domingo passado, só começa no versículo 7. Desse capítulo 12. Mas antes, Paulo fala de um homem que foi elevado até ao terceiro céu e ele não sabe se esse homem foi elevado dentro do corpo, fora do corpo, mas ele está a falar dele mesmo, né? Está a falar dele mesmo. E é por causa disso que nessa elevação ele teve a oportunidade de ver lá nos céus coisas inefáveis, coisas que o homem não é capaz de pôr em palavras. E são essas coisas que, no versículo 7, ele chama de grandes revelações. Então, ele diz que se teve essa oportunidade de ter essas grandes revelações, então ele teria razão para se orgulhar, para se enaltecer, porque são experiências que não são dadas a qualquer um. Então, já que ele tinha um motivo para se orgulhar, Deus deu-lhe alguma coisa como impedimento para ele andar a se orgulhar. Essa coisa que ele chama de espinho na carne, né? Anjo de Satanás para lhe esbofetear. Qual era o objetivo? Para que ele não se orgulhasse, né? Veja que essa palavra espinho na carne, em grego, usa-se o termo skolops, né?
skolops. E a palavra skolops em grego não quer dizer um espinho como, por exemplo, espinho de peixe. Não. Quer dizer estaca, portanto uma coisa chata, grande, mas também se traduz como feixe de espinhos. Quer dizer, um conjunto. Algo que de facto maltrata a pessoa. Né? Portanto, estamos aqui a falar de algo que maltrata de facto Paulo, né? Que faz com que Paulo não esteja à vontade na continuidade da missão que ele recebeu. Então, ele tanto desejava que esse espinho na carne fosse retirado para que ele pudesse ficar à vontade, para que ele pudesse anunciar a palavra com toda a autoridade, porque esse espinho na carne impedia ele sentir-se com autoridade no trabalho, na missão que ele tinha. Por causa disso, ele pediu, diz a leitura, que ele 3 vezes pediu a Deus que lhe libertasse desse problema, desse espinho na carne. 3 vezes pediu. O interessante é a resposta de Deus. Deus respondeu-lhe: basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza onde deve se manifestar a minha força. Então, vê que Paulo pediu e Deus disse: não, permaneça assim. Basta-te a minha graça. Quer dizer que apenas tu deves confiar na minha graça. Quer dizer, o espinho vai continuar. E esse espinho serve de fraqueza para ti. Assim tu não poderás te orgulhar. E é por meio desse espinho que tu has de aprender a reconhecer que só tem que viver da minha graça. Bom, vários estudiosos tentaram refletir sobre o que seria em concreto na vida de Paulo esse espinho na carne. Em concreto, o que seria? Várias interpretações foram dadas. Né? Vou trazer aqui algumas, né, sobre o que seria esse espinho na carne. Porque o termo espinho na carne, anjo de Satanás, é um termo figurado para poder dizer alguma dificuldade que ele tinha. Agora, qual era essa dificuldade? Várias interpretações a partir de algumas passagens das cartas de Paulo, desta carta, da segunda carta aos Coríntios, da carta aos Gálatas e algumas outras passagens dos Atos dos Apóstolos, interpretações foram saindo, como as seguintes. Tratava-se de uma doença. Mas qual seria a doença? Uns defendem que ele tinha epilepsia. Por quê? Porque há uma passagem que diz que ele caiu diante das pessoas. Portanto, epilepsia. É uma interpretação. Será verdade ou não? É uma interpretação. Uma outra interpretação sobre o que seria esse espinho na carne é que Paulo teria um vício. E até uns adiantam dizer que se trata de um vício de natureza sexual. Uma espécie de tentação que ele tinha. Mas essa também é uma interpretação, porque se nós olharmos para o ambiente em que Paulo cresceu, em Tarso, a rigorosidade da educação que a sociedade dele tinha, e sobretudo a experiência do discipulado que ele tinha com Gamaliel, é um pouco difícil sustentar que ele tivesse alguma inclinação nesse sentido. Pode ser, é uma suposição, mas parece que não. Uma outra interpretação seria que o espinho na carne trata-se de inimigos, trata-se de opositores, aquelas pessoas que se opunham a Paulo, porque na verdade ele, ao longo do exercício da sua missão, havia várias pessoas que lhe contradiziam, que falavam mal dele, que não lhe queriam. Talvez esse espinho na carne, ele estivesse a falar dessas pessoas e que ele queria que Deus tirasse essas pessoas para que a sua missão pudesse correr à vontade, da melhor forma possível. É uma outra interpretação. Há uma outra interpretação que alguns estudiosos dizem que é muito forte.
Não sabemos até que ponto, mas existem algumas passagens, como na carta aos Gálatas, que fazem alusão a isso. Problema de visão. Parece que Paulo tinha problema de visão, ou em algum momento ele não via bem, por isso existem algumas cartas, né, em que não foi ele quem escreveu, mas pediu algum escriba, alguém que ajudasse a escrever, né, esse problema de visão. Então, se for esse o problema que ele tinha, teria pedido a Deus para que lhe tirasse. O que significa tirar o espinho na carne? Significa dar-lhe visão. Teria pedido isto? Bom, conforme estamos a dizer, são interpretações, não é? Há uma outra interpretação que não soa tanto, mas existe. Que ele teria um problema de fala, que possivelmente seria gago. Porque há uma passagem que diz que ele, diante de nós, não consegue falar muita coisa, mas nas cartas é forte. Então, dá-se essa impressão de que Paulo possivelmente seria gago, tinha dificuldade de falar, ou se não era gago, pelo menos tinha algum problema semelhante àquele problema que Moisés disse a Deus, mas eu não sei falar bem, lá na sarça ardente. E Deus disse que vai lá porque eu quero de falar por você, né? Bom, então, conforme estamos a ver, são várias interpretações. Até há uma outra interpretação também que diz que não, a dificuldade era uma espécie de depressão. Paulo, por causa das várias atividades, das várias viagens e também dessas oposições que ele tinha, ele acabou desenvolvendo uma espécie de depressão. Ele sofria por dentro. Bom, de uma ou de outra maneira, conforme dissemos, essas são interpretações. São interpretações. A verdade é que existia algo que assolava Paulo. Existia algo que em Paulo era como que dificuldade, e Paulo queria tanto que essa dificuldade lhe fosse tirada para que ele pudesse exercer bem a sua missão de apóstolo. Só que a resposta de Deus foi de que permaneça assim. Então, o que é que nós podemos tirar como reflexões em torno desta situação de Paulo, desse espinho na carne, né? O que nós temos que reter, e eu acho como certo, é que Paulo tinha uma situação concreta. Pode ser mesmo de dor física, dor interior, que lhe impedia de estar à vontade na sua missão. Ele queria que essa dificuldade lhe fosse tirada. Mas Deus disse não. Então, esta é a situação. Se nós olharmos para essa situação, para nós compreendemos também que todos nós temos também situações, dificuldades, defeitos, ou talvez interiores ou exteriores visíveis, que nós não conseguimos nos libertar deles. Não conseguimos. E gostaríamos de nos libertar deles para que pudéssemos viver bem, pudéssemos trabalhar bem, pudéssemos agir bem. Mas não temos possibilidade de tirar de nós essas dificuldades. Seria importante, cada um de nós, você e eu, fazermos essa introspecção e cada um ver quais são essas dificuldades, qual é o seu espinho na carne. Qual é meu espinho na carne? Hein? Qual é o anjo de Satanás que eu tenho, que Deus me deu, que anda a me esbofetear naqueles momentos em que eu quero me orgulhar? Veja o que acontece conosco. Muitas vezes, quando nós aparecemos como pessoas orgulhosas, como pessoas que se fazem, como pessoas que falam com autoridade, nós muitas vezes sabemos que temos dentro de nós algumas situações vergonhosas, mas que, como não estão acessíveis às outras pessoas, elas estão lá escondidas e nós continuamos nos orgulhando. E quando por algum motivo essa situação vergonhosa sai, então todo aquele nosso orgulho cai. Então, sendo verdade essa premissa, seria importante para nós aprendermos de Paulo. Quando Deus diz a Paulo, basta-te a minha graça,
Então, Paulo conclui dizendo que, sendo assim, eu não vou me orgulhar daquelas coisas boas, grandes, como aquelas grandes revelações que eu tinha. Eu vou me orgulhar nas minhas fraquezas, nas minhas afrontas. Quer dizer, naquelas partes em que eu caio, naquelas partes em que eu não tenho força, são essas partes mesmo que Deus age e eu me torno forte ali. Então, quando me sinto fraco, aí é que sou forte. Então, Paulo chega a essa conclusão. Eu acho que essa pode ser uma lição muito grande para nós. Sabermos fazer das nossas fraquezas motivo para a nossa autoafirmação, motivo para o nosso crescimento, motivo para forjar ou fortalecer mais o nosso caráter. Só que isso exige um certo autoconhecimento. É preciso que cada um de nós, tanto eu como você, saiba, se conheça a si mesmo, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Ou por outra, qual é o seu espinho na carne. Então, destes comentários que nós fizemos, vale a pena nós tirarmos algumas pequenas reflexões para a nossa vida, né? Para a nossa vida. A primeira reflexão é que devemos distinguir duas coisas. Uma coisa são essas dificuldades que nós temos, que nos envergonhamos delas, mas que nós não conseguimos tirar, que são esses espinhos na carne. Enquanto outra coisa são aqueles defeitos que nós alimentamos, que nós assumimos, quer pela história, quer pelo hábito, etc., que são coisas negativas, mas que nós podemos tirar, mas que nós não fazemos esforço de tirar. É importante nós sabermos distinguir quais são aquelas situações em nós que nós não conseguimos nos libertar delas, estamos assim e pronto, tenho que aprender a conviver com isto. E quais são aquelas situações que eu alimentei, eu assumi, que não são boas, mas que eu posso eliminar, para poder despertar a atenção a essa luta, para poder eliminar. Estamos a falar de condições para melhorar o meu performance humano interior. Uma outra reflexão, a segunda reflexão que nós podemos tirar é que esta situação de espinho na carne é uma situação praticamente de todo o ser humano. Que todos nós, cada um de nós, tem alguma situação que se identifica com espinho na carne. O que cada um de nós precisa é tomar consciência dessa situação e saber lidar com essa situação e fazer dessa situação uma oportunidade, né, de crescimento. Como Deus disse a Paulo, basta-te a minha graça. Né? Uma outra reflexão que nós podemos tirar é a seguinte: se Deus diz a Paulo, basta-te a minha graça, eu não vou te tirar, e se o motivo que levou Deus a dar a Paulo esse espinho na carne é para que ele não se orgulhasse, então aqui há essa lição que nós tiramos. É que se Deus tira o espinho na carne em Paulo, Paulo pode cair na tentação de se orgulhar por causa de ser a melhor pessoa. Pensa comigo, muitas vezes nós temos pensado que eu serei boa pessoa quando me libertar de tudo o que de negativo existe em mim. Quando eu for uma pessoa bondosa, quando eu for uma pessoa justa, quando eu for uma pessoa harmoniosa, generosa, quando eu atingir aquele patamar humano em que já não tenho nenhum defeito. Já não tenho nenhum defeito. Me parece que não é esta a lição que esta leitura nos dá. Por quê? Porque Deus não tira o espinho na carne em Paulo. Quer dizer, não tira o defeito. Permanece. Por quê? Porque, pensa comigo, se chega um momento em que eu, que tinha um vício, me liberto do vício, como que eu fico depois? A tendência é de eu me achar melhor do que as outras pessoas.
que eu tinha um vício, me libertei desse vício e hoje sou uma pessoa melhor. E olho para as outras pessoas, eu digo comigo mesmo, eu sou melhor do que aquela pessoa. E sobretudo quando olho para alguém que está naquele mesmo vício que eu tinha e que me libertei, eu digo no meu coração, você é pior do que eu. Isso é orgulho, isso é exaltar-se. Então, possivelmente, é bom que nós permaneçamos com o espinho na carne, porque o espinho na carne, na verdade, impede que nós caiamos nessa tentação de nos acharmos melhores quando vencemos certas batalhas da nossa vida. Então, neste sentido, esse espinho na carne deixa de ser uma maldição, torna-se uma bênção para nós. Por quê? Porque torna-se a oportunidade para que eu continue fiel a Deus, para que eu continue dependente da graça de Deus e que eu continue a reconhecer que se eu vivo é pela graça de Deus, né? Uma outra reflexão que vale a pena tirar, não é? É que, sendo assim, se todos nós fazemos experiência de ter alguma dificuldade que não conseguimos nos libertar, que identificamos com Paulo como espinho na carne, então não é justo alguém zombar de outra pessoa. Não é justo alguém fazer pouco de outra pessoa. Por quê? Porque todos nós temos algumas misérias dentro de nós. Houve um filósofo chamado Blaise Pascal que aprofundou muito essa ideia de miséria e grandeza do homem. O homem, pela sua intelectualidade, por aquilo que ele é capaz de fazer, por causa do seu raciocínio, ele é grande. Olhem só para a revolução tecnológica que nós vivemos hoje. Mas, por causa daquilo que ele é, ele se reconhece uma pessoa frágil, ele se reconhece um ser pequeno. É só ver a situação da pandemia da Covid-19, o quanto ela revelou que nós somos tão vulneráveis, que nós somos tão pequenos, que nós somos tão frágeis. Todos nós temos essas situações que possivelmente nos envergonham por dentro e que não conseguimos nos libertar dessas situações. Então aprendamos a fazer dessas situações oportunidades para não fazer pouco de ninguém. Eu quero acreditar que esta reflexão que acabei de fazer consigo possa lhe dizer alguma coisa, signifique alguma coisa na sua vida, porque ela significou também e significa até hoje muito para mim. E dizer também que basta-te a minha graça é o lema que eu escolhi pessoalmente para a minha ordenação diaconal, sacerdotal e para a minha vida. Eu levo isso comigo, por quê? Porque também eu reconheço que dentro de mim existem essas várias fraquezas que, tentando me libertar, não consigo. Então, por causa disso, elas me ajudam a ser um pouco humilde, a reconhecer que sempre a outra pessoa que está diante de mim é superior em relação a mim em algum aspecto. Assim, eu aprendo a respeitar o outro, a cuidar do outro e a cuidar também de mim, porque sei que também, assim como eu estou nessa luta, também a outra pessoa está na mesma luta. Sei que você gostou dessa reflexão e eu lhe convido a pôr o seu like e a fazer seus comentários sobre esse vídeo, essa reflexão. E convido-lhe também a se inscrever nesse canal para que continue a receber notificações sempre que nós pusermos mais um vídeo e também como forma de ajudar a crescer o canal. Eu espero por si no próximo vídeo e espero por si sempre que eu estiver aqui para refletir consigo alguma coisa. Muito obrigado, até a próxima.